Esse é o Pauta Criminal, um podcast sobre o poder punitivo. Em cada episódio, eu, Davi Tangerino, vou trazer um convidado para falarmos sobre o controle de comportamentos por meio do castigo, que no juridiquês chamamos de sanção ou de pena. Hoje, nosso convidado é o professor Nilo Batista, professor titular aposentado da UERJ e da UFRJ, advogado criminalista e ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Então hoje nós recebemos aqui o professor Nilo Batista, professor duplamente titular da Federal do Rio de Janeiro, a nacional, mas da nossa querida UERJ, de que também faço parte. Professor Nilo, que nasceu no Rio Grande do Norte, mas cresceu em Minas e abraçou o Rio de Janeiro. Então, invoca um pouco a famosa música do nosso querido Chico Buarque, né? Essa mistura de Brasil. Professor Nilo, agradecendo muito a sua presença aqui. Para mim era muito importante que você fosse o nosso primeiro convidado, pelo carinho, pela admiração e pela importância que você tem para o debate do poder punitivo no Brasil. Eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho para a gente como é que o professor Nilo chega no direito primeiro, depois como é que ele chega no direito penal, para nossa alegria, depois. Bom, muito obrigado. Eu quero registrar aqui que, para mim, é uma distinção muito grande que este projeto, né, de uma série de depoimentos em torno da questão criminal, né, você me dê essa honra, conduzido por você, né, que é um colega super qualificado, que é um colega que fez todas as demonstrações, né, tanto no campo da criminologia, né, com o seu estudo, né, sobre Chicago, quanto no direito penal, com o seu belíssimo estudo sobre culpabilidade. Então é uma honra para mim me pedir para eu abrir este ciclo conduzido por você. Bom, aí assim, eu me formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1966 e vim para o Rio de Janeiro, que eu queria fazer uma pós-graduação, porque tinha, como tantos, né, aquele projeto algo edipiano de lecionar na faculdade onde você se formou. E aqui acabei fazendo o doutorado em Direito Penal, o que foi uma sorte, porque fui aluno de Heleno Fragoso, de Roberto Lira, entre outros professores, não tão ilustres quanto esses dois. Fui aluno desses dois que, enfim, foi um encontro, para mim, muito importante, muito determinante. Eu me lembro que meu trabalho por Roberto Lira, a partir do conceito dele de macrocriminalidade, foi sobre o complexo industrial militar, sobre a Guerra do Vietnã. E para o Heleno foi um pouco sobre a Revolução da Plebe. Heleno ensinava história do direito penal. Bom, e realmente não tinha vaga. Eu gostava de teoria geral do direito civil. Aquilo era um corpo teórico que me impressionou quando eu tive contato. Me impressionou também a teoria do delito, mas o professor de direito penal que me marcou mais, o professor Marcicano Ribeiro, que foi até reitor da UFRJ mais tarde, ele foi meu professor de parte especial, professor de parte geral. Era um bom professor, mas era um temperamento mais caótico, digamos assim. Em suma, não havia vaga, porque todo mundo queria fazer direito privado, eu vou fazer direito penal. E fiquei por aí até hoje. Então a história é essa. E essa parceria com o Heleno rendeu frutos depois, né, Nilo? Você foi próximo de Heleno. Rendeu porque o projeto para Juiz de Fora, a única discriminação que eu sofri durante a ditadura foi que, efetivamente, a Universidade Federal de Juiz de Fora abriu um concurso para professor assistente de direito penal. Eu fui aprovado em primeiro lugar. Não fui nomeado porque, nessa altura, eu trabalhava com Heleno Fragoso e a gente advogava para
acusados de crimes políticos aqui no Rio. E aí eu, embora tenha passado em primeiro lugar, não fui nomeado. Por isso fui ficando pelo Rio. Então a história é a seguinte: eu não fui professor titular de Direito Penal na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ganham alguns, perdem outros, professor Nilo, né? Acho que a história ficou do nosso lado aqui. E, professor Nilo, como é que era advogar neste período, né? Então, você chega em 66 no Rio, o clima não era exatamente... os ventos não eram exatamente democráticos, né? Olha, professor Tangirino, se eu comparar o que era advogar na Justiça Militar com, por exemplo, o que era advogar dentro do padrão Lava Jato, era muito melhor. Havia muito mais respeito pela advocacia, inclusive ou principalmente nos tribunais militares. As auditorias militares, claro, um pouco ali na dependência, né, da formação e dos humores do auditor, do procurador, um pouco, e até às vezes do conselho. Mas, de uma forma geral, assim, do ponto de vista estatístico, você encontrava nas auditorias militares um ambiente de trabalho. Era muito diferente, claro, na fase policial por causa do emprego sistemático de tortura em determinadas repartições, né? Vamos dizer, naquilo que a gente pode chamar de subsistema penal DOPS DOI-CODE. Ali era uma barra, você não entrava. Mesmo quando você eu me lembro que tentei uma vez falar com uma cliente que estava na Barão de Mesquita, fui atendido por um oficial, até por um tenente-coronel, conversou longamente, tentava me explicar que eu não podia falar, mas como eu não posso falar? Isso aqui é uma instituição. Enfim, mas tirando poucas coisas, como um tenentinho que negou dar um cobertor para o Zé Roberto na Vila Militar, eu fiz uma carta para o general, tirando, digamos, esses bolsões radicais, porém sinceros, para usar uma expressão do Geisel, de uma forma geral, advogar na Justiça Militar era tenso, porque, por exemplo, no processo do sequestro do embaixador alemão, que foi feito ali na rua Cândido Mendes, havia um ambiente ruim, porque era viável pena de morte, já tinha pena de morte, já era o Decreto-Lei 314. E, puxa vida, e fazer um julgamento onde seu cliente pode receber a pena de morte é muito tenso, né? Claro. Mas, tirando isto, enfim, eu lhe digo que a democracia produziu tribunais criminais mais fechados, com mais sigilo e mais hostis à advocacia e às garantias do réu do que a justiça militar. Então, ou seja, eu prefiro o STM e as auditorias, eu prefiro a auditoria. Trabalhei também na auditoria da Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo, nas auditorias do Rio, do que a Lava Jato em Curitiba. Nilo, uma vez você me disse que os juízes da Arena eram bons juízes, porque eram legalistas. Acho que tem a ver um pouco com isso que você está dizendo, não é? Os liberais dão normalmente bons juízes. Às vezes não é uma regra geral. Você olha para o Supremo, você tem ali alguns liberais são péssimos juízes criminais. Mas a tradição, digamos, assim, Adalto Luz Cardoso, você tinha juízes que provinham do liberalismo, que eram bons juízes. Os liberais costumam ser bons juízes. Mas eu devo lhe dizer que o pós-liberalismo, o neoliberalismo, me fez com um pessoal aí que foi péssimo juízes criminais. Professor Nilo, o senhor falou aqui, então, que teve aula de História do Direito Penal com o Heleno. Criminologia com Roberto Lira. Só isso. Só esses professores, Nilo, mais ninguém. Privilégio, né? Privilégio. E esse é um tema que te marcou, né, Nilo? Você tem um capítulo muito importante na sua obra ali, dedicado ao projeto criminalizante do Brasil, né, que depois também gerou um livro autônomo, né? Eu sei que é uma pergunta bastante ampla, né? Mas como é que foi a recepção? Deixa eu perguntar de outra maneira, né? Quando é que se é que nós tivemos, né, uma reflexão, o que tem de original abaixo dos trópicos no pensamento penal, né? Acho que nós importamos e pagamos muito pedágio para doutrinas estrangeiras
Mas me parece que foi o professor Nilo que resgatou uma figura muito importante e depois até que encantou Zaffaroni, né? Mas que foi Tobias Barreto, né? E aí eu pergunto, enfim, Nilo, quem que nós estamos esquecendo aqui, né? Quais são os brasileiros e brasileiras que marcaram ou deveriam ter marcado o pensamento penal e ficaram esquecidos, né? O que tem de novo abaixo da linha do Equador? Olha, Davi, eu acho que o novo está aqui. Eu acho que o novo está aqui. O novo não é a metafísica requentada, não é? O novo não é, digamos, a pasteurização do marxismo habermasiana. O novo está aqui. E é uma história que eu prefiro ver em termos do nosso continente mais do que do nosso país, porque aqui abaixo, não. Porque o que aconteceu aqui é que um pensamento criminológico crítico irrigou um pouco o penalismo latino-americano. Então, nós aqui, nós tivemos Lola de Castro, nós tivemos Rosa de Lolo, nós tivemos Raul Zaffaroni. Alessandro Barata, se pudesse, vinha para cá de Malicuia e morava aqui, né? Que ele era, digamos, o mais latino-americano, mais brasileiro. E aí a gente começamos a resgatar, estamos fazendo uma coisa, porque nós, por causa do influxo, por causa da dependência que nós começamos a guardar da dogmática europeia, nós resolvemos esquecer e suprimir a nossa história. Né? O aluno de direito brasileiro, ele conhece a história da culpabilidade europeia, mas ele não conhece o artigo 3º do Código Criminal de 1830, que tinha ali uma proposta, enfim, com inspiração nas fontes, mas que era uma proposta criativa, tanto que foi objeto de muitas restrições, aquela coisa, não haverá criminoso delinquente sem má fé, isto é, sem intenção. Ou seja, nós abandonamos a nossa própria história. Então, um gigante como Tobias Barreto, que era um pensador absolutamente genial, convulso, entendeu? Tobias Barreto não fez uma obra sistemática, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Entendeu? Fez uma coisa convulsa, maravilhosa, mas que hoje alimenta. Eu tenho orientando que está, Zé Rafael, que está preparando um trabalho sobre. Tobias está precisando de um novo trabalho, né, para. Assim, há muito tempo que ele não é estudado. Tem umas biografias importantes, Epstein fez tal, mas Tobias, ele é realmente. E ele é o criador de uma teoria sobre pena que é nossa, que está fora daquele cardápio gasto, daquelas ficções que a gente sabe, teoria da pena, porque não está com nada, aquilo é uma grande mentira. Né? Falar teorias absolutas, teorias relativas, isso são teorias legitimantes da pena. O que engloba e o que dá circuito e público, né, para essas teorias é que todas elas legitimam a pena, arranjam uma função positiva para a pena. Né, todas elas. Puxa vida, hoje a chave de abóbada não é teorias legitimantes e teorias deslegitimantes. Então, voltando lá no que você tinha falado, essa influência, né, tão importante do pensamento criminológico crítico, enfim, afetou tudo. Na Colômbia, você teve um penalista, o primeiro penalista marxista latino-americano é Luiz Carlos Pérez, colombiano, enfim, que já não está entre nós, mas sua memória é cultivada lá. Um grupo o coletivo Luiz Carlos Pérez, que até eu precisava de conhecer melhor. E muitos fenômenos assim que foram. E aí você encontra nesses países todos, você encontra um movimento interessante que procura sair e procura, sobretudo, pensar as questões jurídico-penais não na dependência do pensamento europeu, aquele pensamento marcado de sociedade de classe média e tal, mas um pensamento compatível com a nossa realidade, que é uma realidade que o sangue está escorrendo na rua. A polícia, ninguém mata mais do que a polícia. Que organização mata mais no Brasil? A polícia. Então, o que nós temos que fazer é controlar, porque enquanto não controlarmos a polícia, não controlaremos os homicídios
na América Latina. Temos polícia demais, temos que ter polícia de menos. Né? Só que o senso comum, né, essa coisa tão perturbadora, é que não está só na mídia, na maior parte da mídia, não está só nos botequins, não está só na balada da bancada da bala, não está só. Está na universidade também. Né? Muitos professores de direito penal, enfim. E o senso comum é um desastre, né? Como o Miai percebeu muito bem, o senso comum ele pode até ser um objeto do saber penalístico, ele interessa, enfim, esse senso comum, mas ele não pode ser estruturante do saber penalístico, né? Ao contrário, ele é derisório do saber. Pois é, bem que o Miai disse com todas as letras, quando você acha que o senso comum, o bom senso resolve uma questão, desconfie dessa solução. Né? Desconfie dessa solução. Senão não precisava de faculdade de direito. Pegava todos esses imbecis que ficam falando na mídia, no rádio, pegava, entendeu? E estava resolvido o problema. Eles formavam os juízes e os advogados. Professor Nilo, fazer uma pergunta aqui, faxineira do Freud, né? Eu brinco que faxineira do Freud ficava ouvindo as sessões, depois ficava repetindo uns conceitos psicanalíticos aí sem muita fundamentação, né? O senhor acha que Tobias teve a intuição em relação ao poder punitivo pela posição social de um homem pardo, né, naquele momento histórico? E aí eu já vou engatar uma segunda pergunta. Nós temos vários estudos que mostram como a magistratura, o Ministério Público, né, historicamente no Brasil, os seus integrantes são cooptados de uma mesma elite branca, mais ou menos rica. Tal. E nós temos na UERJ, depois em outras experiências mais recentes, né, a democratização do acesso à universidade pública por meio de cotas e tal. Então, você é confiante, Nilo, que... Eu sempre digo que eu dou aula na UERJ à noite, então que tem uma presença de cotistas muito grande, eu sempre digo o seguinte, os meus alunos entendem perfeitamente a minha posição crítica ao poder punitivo, porque eles vivem o poder punitivo na pele. Eu não preciso de grandes recursos retóricos, né? A identidade ali é muito próxima. Nilo, quando essa turma chegar no Judiciário, no Ministério Público, nós podemos ter esperança de que essa ordem jurídica branca, elitista, classe média, média alta, vai se alterar? Professor David Tangino, deixa eu começar pelo Tobias. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que a experiência social do Tobias intervém. Eu não sei. Outro dia eu li um texto forte da Marilene Felinto, que era um pouco sobre isso. Eu acho que, sem a experiência do conjunto de discriminações pelos quais ele certamente passou, né, e foi passando há muito tempo, não deve passar só na infância, passou em escada, naquela experiência lá, aquele juiz, enfim, passou em Recife e tal. Em suma, eu acho que tudo isso, mas ele é o criador de uma... Ele percebeu a natureza política do poder punitivo. Ele percebeu que a pena era alguma coisa diferente das outras respostas jurídicas, que são respostas que são, vamos dizer, compostas entre as partes, que são soluções. E a pena é uma decisão, não é uma solução. Tobias percebeu isto e teve a grandeza de fazer a comparação com a guerra, que será desenvolvida um século depois pelo Raul para colocar essa coisa. Exatamente. A guerra é impossível, o direito não consegue evitar a guerra. Então, o que o direito pode fazer? Minimizar-lhe os danos através do direito da Cruz Vermelha, né? Ou do Crescente. Isto, como a gente sabe. Então, proteger a população civil, proteger o prisioneiro de guerra, garantir certos, os mínimos ali. O direito penal faz a mesma coisa com o poder punitivo que o direito humanitário de guerra faz com a guerra. Então, enquanto não conseguirmos
nos libertar, não é, deste trágico dogma, segundo o qual, se nós impusermos um sofrimento intenso, muito grande a uma pessoa, nós, de alguma forma, estamos respondendo a lambança que aquela pessoa fez antes. Enquanto nós não nos livrarmos, enfim, dessa relação, dessa associação que é tão presente no Ocidente, né, no Ocidente judaico-cristão, enquanto não nos livrarmos disso, nós temos que conviver com a pena. E enquanto convivemos com a pena, o que o direito penal pode ser é precisamente aquilo que o direito da Cruz Vermelha, que o direito humanitário é para a guerra, uma forma de reduzir os danos da violência punitiva. Porque o poder punitivo é violento, é o mais violento de todos os poderes, só comparável com a genialidade, Tobias percebeu, com a violência da guerra. Então, acho que é um pouco por aí que nós temos aqui. Eu acho que, poxa vida, é porque, enfim, eu disse uma vez e repito, se a teoria da tipicidade conglobante tivesse sido escrita em alemão, os japoneses já estavam com ela. Mas foi escrita em espanhol e tal. Mas onde tem algo de novo é aqui com a gente. E no Brasil, nós temos hoje uma nova geração. Eu estou na frente de um, mas temos professores maravilhosos. Enfim, de uma geração que está vindo aí, né? Você, teu grande parceiro, Saulo de Carvalho, mas se você puxa do sul para cá, eu nem vou falar, porque são tantos, graças a Deus, são tantos que se eu for anunciar aqui, eu vou esquecer algum. Vou homenagear no morto, Tiago Fabres. Que geração! E olha, tem 50 caras do topo do Tiago Fabres no Brasil nesse momento, dessa geração. Para um velho professor, Davi, é uma maravilha saber que temos aí, que não estamos. E vamos ter que levar. O judiciário vai ter que se rever. O judiciário se converteu num estamento, aparentemente, fora da história. Muito conservador. De uma forma geral, muito conservador. Né? Isto vai ser objeto, em algum momento, de um ajustamento às novas condições. A gente vai ter que. Enfim, por exemplo, questão de cotas. Não tem que fazer cotas. Nós temos que fazer cotas para tudo. Nós temos um pecado original brasileiro, para empregar uma expressão católica, o pecado original do Brasil é o escravismo. E esse pecado fica ainda, ele regurgita na nossa memória histórica, porque a relação do escravismo com a pena pública é uma relação muito estranha, ela é criadora, porque o escravismo supõe poder punitivo doméstico. E esse é o problema da alma brasileira gravada a fogo lá. Entendeu? E isso não acabou com Joaquim Nabuco, isso não acabou com o fim da escravidão, absolutamente. Isso começa a terminar em 1930, porque na República Velha você tinha um poder punitivo doméstico de coronéis, de feitores. Gente, operários eram açoitados. Qual a diferença do açoite na plantation, da cafeicultura aqui do Sudeste, para um açoite no século XX, no início do século XX, numa fábrica aqui, no Ipiranguinha, aqui no Rio de Janeiro? Vara de marmeleiro, ele ia lá. Assim, entendeu? Esse é o nosso. Nós, para nos livrarmos disso, enquanto nós não. Nós temos que botar cota para tudo. Tudo tem que ter cota, na minha opinião. E tenho o maior orgulho de trabalhar na primeira universidade que botou cotas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E tenho que dizer uma coisa aqui, porque para ver como o senhor opera por vias reversas, porque eu tenho que dizer, porque foi o governador Garotinho que fez isso. Tenho que dar o crédito, né? Senão a gente. A César o que é de César. A César o que é de César. Professor Nilo, o senhor mencionou aí a tipicidade conglobante, né, que é uma teoria, uma abordagem absolutamente original, né,
latino-americana, né? Conta pra gente então um pouquinho, para quem está iniciando aí as leituras em penal, professor Nilo, o que advoga, o que sustenta a teoria da tipicidade conglobante? Bom, a crise da causalidade, né, enfim, que reinou, né, no ambiente naturalista do século XIX. A crise da causalidade levou a vários movimentos teóricos, alguns muito conservadores, como, por exemplo, o tratamento da imputação objetiva por Jacobs, formando ali. Outras, mesma Hoxie, com outro sentido, a meu ver, mas também com problemas, né? Porque o tratamento de Hoxie é muito dependente, né, da questão do perigo, né? A solução de resolver, no âmbito da tipicidade, alguns problemas, o problema da dominabilidade e, sobretudo, o problema da antinormatividade, porque você não tem que esperar uma permissão ao nível da ilicitude, da antijuridicidade, para eximir, para resolver a questão, por exemplo, do oficial de justiça que está realizando uma penhora. Ele não está subtraindo para outrem. Você não tem que justificar, porque a justificação é a procura de uma permissão. O grande modelo, não é, da exclusão da ilicitude é o modelo do exercício do direito. Quando, em algum setor, e aí está o sentido da unidade, né, a função, né, o famoso Einheit da ilicitude, você não tem que esperar. Quando você tem, em qualquer campo do direito, uma norma que autoriza a conduta, aquela é uma conduta autorizada por direito penal também, então não pode ser ilícita. Mas o oficial de justiça que está pegando um quadro na sala do devedor e levando, ele não está praticando um furto que está autorizado pelo juiz. Espera aí, a norma que você extrai do furto, né, que é um instrumento de trabalho do jurista, né, a norma, vamos pegar o homicídio, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos, qual é a norma que tem aí para o primeiro trabalho? É proibido matar. Então, na tipicidade é que você enfrenta os problemas de antinormatividade, não de antijuridicidade. E aí, é claro que o estrito cumprimento do dever legal, é claro que a norma que determina que o oficial de justiça cumpra a ordem legal dada pelo juiz, ela recorta a norma que provém do furto. Não é proibido subtrair para si ou para outro em coisa móvel alheia. E nós sabemos que com ânimos remissivelmente. Isso está implícito aí dentro. Bom, essa norma está recortada pela norma que manda o oficial. Vamos pensar um exemplo sempre ruim, mas vamos pensar na pena de morte. Você não pode dizer que quando o verdugo está levantando a acha, ele acabou de cometer um homicídio, mas autorizado. Não. A norma que determina, que recorta o não matar. Não matar, porém, se está ordenado que aquele cara deve matar, o não matar está excepcionado para ele. Então é um problema de atipicidade. Como outras questões também são resolvidas ao nível da atipicidade conglobante. Ou seja, desse momento que você joga a norma extraída do tipo, você procura ver se ela sofre alguma influência, se ela está recortada por alguma outra norma. Isso é uma ideia criativa, simples, habilidosa, bem construída, que, se tivesse sido escrita em alemão, você tinha mestrandos japoneses. Vários. Então, aqui, ó, deixa eles lá. Nós aqui estamos bem com isso. E aí, professor Nilo, deixamos para a antijuridicidade apenas, então,
a legítima defesa e o estado de necessidade, correto? O exercício regular de direito é o grande padrão. O exercício regular de direito. Né? Porque, enfim, no fundo, você pode, e muitos autores consideram que a legítima defesa é um direito que você exerce se quiser. Ao contrário do oficial de justiça, no caso do Instituto Cumprimento Legal, que ele é obrigado a cumprir. A legítima defesa e o estado de necessidade são direitos que você exerce. O estado de necessidade justificativo é claramente um direito que você exerce, se você quiser. Muito bem. Professor Nilo, é muito comum que neófitos, né, perguntem o que ler. Né? E aí, eu talvez perguntasse diferente. Né? Você conseguiria dizer quais foram as leituras? E aí, à vontade, né? Porque o professor Nilo é um erudito. Né? Mas o que te marcou? Né? Quais foram as obras que te marcaram, os autores, as autoras que te marcaram na construção aí da sua concepção, tanto dogmática quanto, digamos, criminológica em relação ao poder punitivo? Olha, enfim, eu tive uma grande sorte, um grande privilégio na vida. Aluno de Heleno Fragoso, eu comecei a ler Heleno Fragoso e comecei a levar um susto com a densidade da teoria do delito. Né? Comecei a levar um susto, falei, puxa vida, tem aqui, comecei a ler. Tem os livros clássicos, né? O livro clássico do Heleno Fragoso é A Conduta Punível. Mas as lições são... Eu estava ali já, nas lições, eu estava trabalhando com ele. Aí comecei a ler. Né? Aí, naquele momento, Weltzel era O cara. grande referência, exatamente. Eu ainda estava naquele debate, né? Que ainda hoje eu acho que, claro, hoje Weltzel já não é já tem umas partes de Weltzel, mas eu ainda continuo achando que a melhor forma de você identificar, né, e marcar para o direito penal o conceito de ação mais adequado para as finalidades do direito penal, eu acho que continua sendo o fim que o agente pretendia com a sua conduta. Acho que continua aí. E ainda acho que baseado, em primeiro lugar, na vontade. Só porque a vontade deixa muito mais rastros do que a representação, do que a consciência. A vontade deixa algumas marcas. Né? Um comentário, uma coisa e tal. E a consciência é o que menos deixa marca. Então, está lá, a senhora Pupi, porção de gente. Levando. Em primeiro lugar, inaplicável no Brasil. Se eu tenho um Código Penal que diz que define o sujeito doloso como aquele que quis o resultado, etc., puxa vida, a menos que eu queira negar a primeira velha regra dogmática e hegeliana tradicional, a proibição da negação, porque para eu botar que o importante no dolo é a consciência, eu estou negando o Código Penal brasileiro, estou negando a letra da lei. Se eu vou fazer dogmática, eu não posso negar a letra da lei. Se eu vou fazer uma revolução, eu estou ali para negar a letra da lei. Mas se eu vou fazer dogmática, eu não posso negar a letra da lei. Então, digamos, era um pouco... E daí fui expandindo um pouco. Mas tem esses livros que são... Né? E, bom, tive um grande privilégio. Eu lecionei em Maracaibo. Eu tenho esse título. Eu sou um penalista que, no Racha do Jardim, eu fiquei com a criminologia. Naquela disputa entre a Lola com o Novoa, eu estava numa notinha de rodapé que a Lola teve a generosidade de botar lá, mas eu fiquei ao lado, eu achava que a criminologia irrigava. E estou convencendo disso. Eu acho que você não seria um penalista fino se você não tivesse estudado como estudou e demonstrou isso, criminologia. Salo, Tiago Fabres, para ficar... ver quantos jovens professores... Se eu der o nome de um, eu estou ferrado. Não posso. Já me veio vários nomes aqui à cabeça, mas aí fica faltando. Não, é sempre arriscado, Nilo. Eu te digo,
eu tive esse privilégio de ser amigo, assim, de tanto do pessoal, uma coisa, enfim, Vera Andrade, Verinha, sou mais do que amigo da Verinha. Mas, pô, fui amigo, eu dei aula no curso da Lola, fui amigo de Rosa. Quando Rosa já estava doentinha, chamei ela, passou 3 meses com a gente aqui dando um curso, naquele mestrado que coordenei aqueles anos. Eu achava que era bom, e foi bom para ela mudar o ambiente, assim. Ela já estava, tadinha, ela estava com o fígado comprometido. E interessante que se refletia um pouco no humor dela. É uma coisa curiosa, entre os tesouros que o Instituto tem, eu tenho o CD do último curso de criminologia que a Rosa deu. Mas ela estava mal-humorada. Tá? Eu e Verinha, a gente olha para aquele CD, não vamos lá, porque eu já disse, vai Verinha, pô, as bolas fora a gente tira. E, mas, enfim, mas não vamos ser nós que vamos um dia cuidar disso. Enfim, isso é da geração de vocês que vão um dia cuidar desse CD. O que fazer? Eu queria publicar o último curso de criminologia que Rosa Delamo deu. Ah, mas publica, professor Nilo. E faz essa nota biográfica. Eu lhe proponho. Propunha isso a professora Vera Malaguti. Proporei. Porque seria uma super coisa, entendeu? O último curso que a Rosa Delamo deu está no CD. E Verinha diz, puxa, mas tem umas bolas. Porque o fígado, cara, intervém. Claro, no corpo todo, né? Mas sabe, você falou da Acabamos na biologia, né? Você vê que da Lola. O positivismo não. Então eu tive uma sorte grande, fui amigo do Raul, amigo do Barata. Então, a produção desse pessoal, eu ia lendo Barata, ia lendo Lola, traduzi, não diretamente, mas fiz que fosse traduzido A Face Oculta da Droga, o primeiro livro da Rosa Delamo, publicado no Brasil, depois publiquei. E achei que o que eu podia fazer, eu que sou um reles penalista, não sou propriamente um criminólogo, dou umas bicadas aqui e ali, assim, mas... E fiz a coleção Pensamento Criminológico para exatamente botar esses livros que eu li ao alcance dos jovens colegas e tal. Então, aí, em suma, matéria de coisa e tal. Eu aconselho dar uma olhada na coleção Pensamento Criminológico, aconselho ler teu livro de criminologia. Quem quiser conhecer culpabilidade tem que ler teu livro de culpabilidade. Imagina. Já que estamos nessas notas um pouco afetivas, Nilo, há vários anos, já não me animo a dizer quantos, o IBCCRIM recebeu em São Paulo a Lola para um curso de criminologia. E eu fui meio um host, fui levá-la para almoçar, uma mulher gentilíssima, educadíssima, tal. E acho que tem qualquer coisa aí, Nilo, de pessoas como você, Lola, assim. Acho que a psicanálise pode responder um pouco que é a generosidade. E Lola foi muito generosa e perguntou da minha pesquisa. E naquela época eu queimei um CD para ela levar para publicar na Capítulos Criminológicos, e ela publicou. Ela se ofereceu a publicar um artigo em espanhol sobre a escola de Chicago. Tal. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande de Lola, e tenho com a coleção também, porque eu me lembro... eu tive penal, Nilo, já que você falou dos seus professores, eu tive penal no segundo ano com o professor Marcelo Fortes Barbosa. Não sei se você se lembra dele. Sim, sim. Tem um livro sobre legítima defesa, claro. E era um sujeito muito duro, muito conservador, mas mas um professor afetuoso, brincalhão, tal, mas um sujeito muito conservador que se orgulhava de compor a Câmara de Gás do Tribunal de Justiça e tal. E tinha qualquer coisa ali que ele dizia que não batia comigo, né? Uma coisa engraçado isso. Então, quem foi me apresentar para uma visão crítica do direito penal, veja as ironias da vida, era o professor Maurício Antônio Ribeiro Lopes, que depois mudou a sua posição. Não vou fazer nenhum julgamento aqui, mas objetivamente, no meu 4º ano da faculdade, o professor Maurício me deu o livro do Barata,
que é um dos primeiros, se não o primeiro livro da coleção, não é isso, Nilo? É o primeiro. O primeiro. E ele falou, eu tenho aqui dobrado, tal, fica esse para você. E realmente aquilo desacortinou. Falei, bom, finalmente eu entendi quais eram as minhas objeções. E aí, Nilo, eu quero te perguntar de um personagem, porque eu fui à biblioteca da Faculdade de Direito, no meu segundo ano. Naquela época não tinha internet, né, professor Nilo? A gente tinha aqui a biblioteca. Atrás daquele que eu ouvia dizer que era um grande penalista. Porque, olha que curioso, Nilo, eu tinha uma pergunta que ninguém me respondia. O que é crime? E aí lia lá, fato típico de culpar. Aquilo não me respondia, porque não era isso que eu estava perguntando. Só lá no quarto ano eu fui entender. Eu fui entender a minha pergunta, depois a resposta. E eu fui para a Hungria. E, obviamente, não encontrei na Hungria. Então, eu já vou engatar aqui e perguntar. Né? Hungria marcou muito, né, professor Nilo? Uma geração de penalistas. Né? Qual que é a sua opinião sobre a Hungria e sobre o rendimento da obra da Hungria ainda hoje, Nilo? Olha, Hungria é um personagem muito interessante, muito interessante. Hungria é um penalista que teve uma grande grandeza, porque ele, no final da vida dele, ele saiu de uma posição mais conservadora em termos de pena e foi para o mesmo lugar que estava indo a juventude, a fina flor da juventude acadêmica alemã, aquela geração que deu adeus para Kant e Hegel, né, Roxin, Strattenwert, um monte de gente muito importante. E Hungria fez uma revisão num retribucionismo que era uma marca dele tal, no fim da vida. Claro, era uma perspectiva, não deixava de ser um outro equívoco, mas revelava uma generosidade. Ele saía daquela dureza húngara, entendeu? Mas ele era um penalista muito competente, né? Ele conhecia direito penal, o que é uma virtude, né? E, digamos, eu gosto muito dele, era um escritor. Hungria é um escritor interessante. Ele é um escritor, um polemista. Meu Deus, quem se metia com ele, pô, Zé Duarte foi se meter com ele. Ele era terrível polemista. E um escritor privilegiado. Olha, talvez seja o livro de direito penal brasileiro mais bem escrito. Ou seja, com o escritor mais assim, que curte a língua e, digamos, é criativo, entendeu? Ele explora muito figuras de retórica, mas muito bem, muito. Então, eu conheci a Hungria pouco, entendeu? Não estudei, mas conheci. Ele se dava com Heleno Fragoso, eu me beneficiei um pouquinho disso tal, mas gosto dele, acho que, enfim, é um livrão de direito penal que já se tentou recuperar. A primeira experiência foi com o próprio Heleno Fragoso, que chegou a produzir 2 ou 3 volumes. Depois, René Dott, a última experiência foi o René Dott, tentou, publicou e tal, mas é uma obra que um dia daria um trabalho enorme, mas valia a pena de um jovem penalista um dia entrar naquela obra ali. Eu não sei se a família toparia, porque a família hoje é o Clemente, né, que está velhinho, o Clemente Hungria. Só o único. Bom, deve ter, claro, tem netos e bisnetos. Mas era um livro que precisava ser. Poderia ser. Entendeu? Aquele livrão, ele poderia virar um livro em 5, 6 volumes, um super tratado de direito penal. Mas precisava. Ele tem que ser, digamos, um pouco atualizado, né? Mas é aquelas coisas. Quando você quer, por exemplo, você tem uma questão jurídica. Se você pega Carrara, você pega o estado da questão, né,
no século XIX. Como é que estávamos ali? Tá. Você pega antes tudo, você tem uma boa informação de antes. Tem uns livros assim. A definição de A clássico, Hungria, né, Nilo? a Hungria é assim, entendeu? É um livro datado, porque todo livro de jeito é datado, sem querer homenagear a piadinha do Kirchner, que não tem nada a ver, porque o livro continua muito útil depois que... Não, mas é um livro que te atende até assim, os anos 60, tal, tá ali. Não, Mas muita água rolou ele tem. debaixo dessa ponte. Claro, mas ele tem um artigo belíssimo da década de 50 em que ele debate ele desacredita qualquer discussão que tente separar o poder punitivo penal do administrativo sancionador, né, Nilo? E bate forte nos alemães e tal. Você veja, né? O conservador tá, mas a postura dele é tudo poder punitivo, é uma questão de escala de exercício do poder punitivo. Não venha me dizer que a tutela é diferente e tal, né? E, de novo, com aquele texto firme, lúcido, cortante dele. Professor Nilo, estamos chegando ao final do tempo que nós temos aqui. Eu queria, nesse finalzinho, então, explorar Nilo, secretário de Segurança Pública e governador do estado do Rio de Janeiro. Eu sei que você tem um carinho muito forte por esse personagem histórico importantíssimo, maravilhoso, que foi o Brizola. Aí você conta das lembranças o que quiser, Nilo, né? Mas se hoje Brizola fosse presidente da República e Nilo Batista ministro da Justiça, quais seriam 2 ou 3 providências urgentes no âmbito da política criminal, professor Nilo? Primeiro, se Brizola fosse presidente, a minha missão era ser embaixador em Buenos Aires. Muito justo. Essa é a minha justiça. Bom, olha, Brizola foi uma pessoa maravilhosa, um homem finíssimo, um espírito, e um estadista, e um homem corajoso. Eu escrevi um pouquinho sobre essa experiência, porque o Raul realizou em San Juan, num seminário de ciência política que havia lá, uma mesa com criminólogos críticos que tinham estado no poder. Lula Niar, estou me esquecendo agora de um querido companheiro que exerceu o poder na Argentina, que ele chamou ele próprio Raul, e eu. Eu preparei um texto que eu levei para este seminário, que eu estou publicando agora num livro que você está recebendo daqui a pouco, que acabou de sair, chamado Capítulos de Política Criminal. Que maravilha. Eu recomendo lá uma aula, porque tem um estudozinho sobre a Inquisição Moderna, sobre legados da Inquisição Moderna. Eu fiquei espantado como a Inquisição Moderna e a Lava Jato são parecidas. Isso está lá. Mas está publicado. O título que eu dei foi Sobre el filo de la Navarra, que é uma expressão da Lola, que ela, no texto dela, ela dizia, puxa vida, o criminólogo crítico exercendo o poder tem que andar no fio da navalha ali. É verdade. Então eu botei. E lá digamos, isso está publicado numa revista eletrônica chamada Passagens, dirigida pelos queridos professores e amigos Gislene Neder e Gisálio Cerqueira. Mas eu incluí agora, entre os artigos que eu publiquei nesse capítulos de política criminal, olha, enfim, é uma experiência que te tira, né, do foro e da universidade e te joga no teatro político, onde você tem ali. Eu acho que o segredo é você continuar fiel às mesmas ideias, custe o que custar. O que eu tentei fazer, tem essa narração. E quem estiver interessado em conhecer a experiência, eu prefiro remeter a esse texto, onde eu, digamos, faço um levantamento dessa experiência lá. E Brizola foi o máximo. E fomos derrotados a partir da questão criminal. E olha para o Rio de Janeiro de hoje e olha o que custou a derrota do brizolismo. Olha para um Estado ocupado, vendido. Aí cai bem a frase do Darcy, que também estava nesse momento histórico, né? Ele não gostaria de estar ao lado dos vitoriosos, não é isso, Nilo?
Olha só, eu usei isso no final desse texto. Olha só. Estou recomendando, exatamente, porque aquilo é fantástico, aquilo é uma grande lição na vida. Perdemos, né? Perdemos, mas não invejamos nem um pouco a vitória dos nossos adversários. Maravilha. Queremos ficar com a nossa derrota. Professor Nilo, infelizmente, o tempo é esse senhor algoz, né? Mas eu queria muito, muito, muito agradecer, reiterar aqui a minha admiração, né? Professor Nilo é meu professor mesmo, realmente, por quem me oriento não só no campo dogmático e imunológico, mas no campo da ética, dos afetos, né? O professor Nilo é uma figura absolutamente generosa, ao lado da Verinha, que também é uma colega muito querida, muito generosa. E, professor Nilo, estou certo de que ninguém poderá contar a história do direito penal brasileiro do século XX, século XXI, sem falar de Nilo Batista, né? E, então, a começar essa série aqui de podcasts com você foi muito importante. Eu queria te agradecer muitíssimo. Eu é que agradeço, querido amigo e colega David Angelino, eu é que agradeço a honra de abrir esse seu projeto e desejo toda a felicidade para você e para o projeto. Obrigado. Caso você tenha dúvida ou queira deixar sugestão de tema, pode enviar e-mail para pautacriminalpodcast@gmail.com pautacriminalpodcast@gmail.com. Também, para saber dos novos episódios, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @pautacriminalpodcast e no Twitter, pautapodcast. A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino. O tema Baby Devil, que está na abertura da Pauta Criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro, na Casa do Podcast.